Boa noite, Sidney, Gilmara, Denival. Bom, pessoal, 8 horas em ponto, vamos começar a falar do assunto. A gente criou, há um tempo atrás, o Butler, né? Todo mundo entendeu como é que o Butler funciona. Você cadastra lá o seu cliente, você cadastra o seu atendimento, você joga ele lá no Butler, o Butler processa essa informação, cria um protocolo e fala para você, mede ressonância aí, filho. Vê aí se tem ressonância aí com o que você está tratando. Aí você já tinha medido ressonância antes, né? Eu espero que você tenha medido ressonância antes. Ele pede para você medir novamente, você vê que zerou a ressonância, você fala, opa, está resolvido o meu problema, zerou a ressonância, você vai lá, diz que zerou a ressonância, diz que está satisfeito, ele pede para você aferir no time lá quanto de repetição, quanto de emanação, quanto de pausa, finaliza ali o atendimento, acabou, morreu, pronto, um beijo, um queijo, uma folhinha de alface, e meu problema está resolvido em 5 minutos. Essas novas inteligências, elas não funcionam assim. Elas são uma... Pensa nessas novas inteligências como se fosse um parceiro seu. Você com alguém trabalhando junto. Por exemplo, a gente soube de uma moduladora que pegou um animal que estava caindo pelo. Ela não fazia a menor ideia de como fazer um tratamento para aquele animal. Poderia ter sido um ser humano com problema de saúde. Alguém chega para o Lucas, fala, Lucas, acabei de ser diagnosticado com câncer. Você me atende? O Lucas olha para a cara do cara e fala, ó, atender eu atendo, mas... Por que o mais? Porque ele não vai saber o que ele vai investigar, o que ele vai perguntar, o que ele vai falar com aquela pessoa para ele encontrar a causa raiz, porque ele é novato como modulador e nunca pegou um caso de câncer. Ele não tem uma história que diga para ele como proceder daquela maneira. Aí o que ele vai fazer? Ele vai lá para o Quantum Harmony Hub e ele vai usar a inteligência artificial da anamnese. Ela vai fazer um conjunto de perguntas para ele. Se ele não souber responder, ele vai falar com o cliente para perguntar para o cliente aquilo que ela está perguntando ali e vai informar para ela isso que o cliente disse. A partir daquelas respostas, ela vai aprofundar aquele tema. Ela vai fazer novas perguntas. E aí você ou responde ou pergunta para o cliente. E você vai ficar naquele bate-bola ali até que você, terapeuta, tenha entendido o que você tem de fazer. Você tem duas opções. Ou você pode fazer a pergunta para o cliente, ou verificar ressonância para aquilo que está sendo perguntado, para que você possa perguntar menos para o seu cliente, né? Se você não quer interagir tanto com ele assim, dessa maneira. Então, a inteligência da anamnese tem essa finalidade, caminhar junto com você para encontrar, entender, compreender e chegar na causa raiz da questão daquela pessoa. Então, vamos parar de falar e vamos para a prática, né? Então, a gente vai compartilhar a minha tela aqui. Vou entrar no Quantum Harmony Hub. E aí a gente vai cadastrar um cliente de teste aqui, né, só para a gente poder ter como ficar testando e tal, tudo mais. Então, eu vou botar aqui, ó, teste do online sobre
Ruby aí. Quando que ela nasceu? Dia 7/8/2025. Número do CPF? Não precisa. Número do celular? Vou colocar o meu. 11 976020500. Qual o e-mail? Vou colocar o meu também. portal.marradev@gmail.com. Qual o endereço? Vou pegar o endereço aqui do nosso Meet. Índice, 0. Fotografia, vou deixar em branco. Já está gravando? Sim, já está gravando. Fotografia, vou deixar em branco. Garrafa de água, vou deixar em branco. Endereço, vou deixar em branco. Confirmei. Perfeito. Agora eu vou para o atendimento. Todos... Não, foi teste, né? Teste. Teste do online do Ruby IA. Pessoal, quando o botão Magic Butler não aparece, é porque você está abrindo um atendimento em andamento. Se eu estou mexendo num atendimento que eu já criei, esse Magic Butler não aparece. Se eu estou criando um atendimento novo, aí o botão Magic Butler aparece, porque não faz sentido ele aparecer ali se a queixa já está formulada, né? Ele só é utilizado para melhorar a queixa. Então, vamos usar o exemplo da queixa que eu falei no início lá do Lucas com o câncer. A pessoa procurou ele e disse que tinha câncer na bexiga. E aí, a gente pode deixar desse jeito, simples dessa maneira, câncer na bexiga. Porém, pessoal, entenda o seguinte: quando você vai fazer uma investigação, se você coloca uma queixa simples dessa, o nível de percepção para a investigação que você vai fazer é muito simplório. Olha como que essa queixa de câncer na bexiga vai ficar depois que a gente ativar o Magic Butler. Esse travamento na tela é porque ele está indo lá na inteligência artificial para pegar aquela queixa e aprofundar ela. Então, ele fica... Olha como aquele câncer na bexiga virou tratamento holístico para o câncer na bexiga, abrangendo o equilíbrio físico, emocional, energético e espiritual, buscando sanar essa manifestação em todas as dimensões da minha existência, unificando meus eus multidimensionais e promovendo a harmonia integral, não importando se está no presente, no passado, no futuro, nesse ou em outro universo. Veja, o nível de aprofundamento dessa queixa é muito mais significativa do que simplesmente procurar câncer na bexiga. Porque câncer na bexiga tem milhões de situações envolvendo aquilo. O emocional causou o câncer na bexiga, o energético causou um outro eu e outra dimensão causou aquele câncer. Então, dessa maneira, com o Magic Butler, ele consegue descer num nível de profundidade muito mais significativo. Queixa, índice da queixa, vou botar 0, solicitação vou deixar em branco, solicitação índice vou deixar em branco, gravar. Aí eu tenho todos os protocolos para eu fazer a análise. Mas eu não desejo usar esses protocolos aí nesse momento. Eu até posso ter medido ressonância e pode ter dado ressonância para eu fazer, por exemplo, o saúde total, Quantum Healing Saúde Total. Pode ter sido medida ressonância para esse? Pode. Pode ter sido medida ressonância para um sagrado feminino? Pode também. Por quê? Vai que aquilo ali tem alguma coisa a ver com a ancestralidade e causou esse impacto nele lá. Então,
Eu vou escolher aqui o Saúde Total. Quem trabalha com equipamento Morphos pode clicar nesse botão aqui e enviar o QR Code lá para o Cristal. Quem trabalha com a mesa pode clicar com o botão direito aqui, mandar copiar a imagem e colocar na célula de emissão. Espera uns 5, 10 segundos, mede ressonância. Se já tiver ressonância, está tudo certo, perfeito, podemos seguir. Vou fechar. Eu não quero fazer essa análise, eu não vou trabalhar com essa análise, eu vou clicar em continuar depois. Perfeito? Fecho essa telinha aqui, porque ela sempre abre, e agora eu vou lá para a Ruby IA e vou trabalhar com a minha anamnese. Eu vou entender que negócio é esse, que câncer é esse que esse cliente tem, o que eu vou perguntar para esse cara, o que eu vou trabalhar com ele. Eu vou lá na anamnese, vou escolher o meu atendimento, que é o tratamento holístico para o câncer na bexiga, para o teste online sobre Ruby UI. Vou escolher meu atendimento clicando no meu atendimento. Ele vai me dar um aviso dizendo, olha, tua tela vai travar aí por uns 30 segundos, não carrega a tela, não clica em botão nenhum, espera, sentadinho ali, paradinho, calminho, respira, que tudo vai dar certo. E aí você vai clicar no continuar, ele vai travar a tua tela, vai ficar ali uns 30 segundinhos, nunca passou mais do que isso com ele travado, e aí ele vai para a tela do Ruby IA e vai trazer para você uma montagem de uma queixa que ele criou, que ele mandou lá na inteligência artificial. Está aqui, ó, iniciando a anamnese aprofundada para o cliente teste online sobre Ruby UI, nascido em 7/8, que me procurou para atendimento terapêutico com a seguinte queixa: tratamento holístico, parará, 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 parará. Com base nessa queixa, elabore uma sequência estruturada de perguntas investigativas que me ajude a conduzir um aprofundamento terapêutico, considerando possíveis causas emocionais, energéticas, simbólica, comportamentais e sistêmica, com base no seu conhecimento extraído em mais de 6.500 livros holísticos disponíveis. Organize as perguntas por bloco temático de forma clara e respeitosa, mantendo foco no apoio e consciência do cliente e na compreensão da raiz do desequilíbrio apresentado. O que ele fez, pessoal? Ele pegou esse trem aqui, jogou isso lá na inteligência artificial. A inteligência artificial olhou aqueles 6.500 livros, o que tem a ver com isso que está aqui na queixa, câncer de bexiga, equilíbrio físico e tal, tudo mais, e montou um conjunto de perguntas que deveria ter sido exibido aqui embaixo. Vamos clicar no botão buscar para ver se ele já conseguiu trazer essa informação para a gente. E como aqui é Faustão, ao vivo sempre dá umas coisas, a gente está clicando no botão buscar e ele não está trazendo a queixa. Então, vocês que estão aqui, ó, os 20 presentes, vão ter a oportunidade de ver por trás dos bastidores, porque, como é ao vivo, tem que ser assim. Ao vivo, a gente mostra, mata a cobra e mostra o pau. Não dá para fazer diferente disso, não. Cadê? Olha, ele executou e deu um erro. Por isso que a gente não teve a resposta. Vamos olhar aqui, ó. Eu vou mostrar a vocês o que ele pegou dos livros, como que ele tratou essa informação. Vocês vão ficar assim, bobo, com que
está acontecendo? Olha, essa parte verde aqui é a parte do livro. Ele foi lá e pegou todo esse conteúdo que tem aqui com base no contexto. Olha quantos livros ele utilizou aqui, ó. Ó, trechos dos livros. Esse pedaço aqui, ó, ele pegou essa parte escolar, grupo de apresentação da saúde profissional. Esse outro daqui, ele pegou fitoterapia 3. Esse outro daqui, cadê? Olha quanta coisa ele pegou para ele montar esse material aqui. E aí, quando ele jogou aqui na inteligência artificial, deu esse erro aqui, mas eu vou dar um bypass aqui para a gente poder ter a resposta lá e poder seguir com o nosso encontro. Essa é a vantagem também de quem sabe faz ao vivo. Vou jogar, vocês vão ver, ó, ele processando, tá vendo ele andando ali, pegando o livro de cá, puxando daqui, estica de lá e tal. Está analisando os livros que compõem essa ideia, vai processar isso na inteligência artificial, volta de novo, joga na inteligência artificial e aí ela vai lá e responde para a gente. Agora, se eu clicar aqui no buscar, a gente tem a resposta que ele trouxe. Por favor, forneça a queixa com um cliente, com contexto, para que eu possa elaborar a sequência estruturada investigativa. Estou à disposição para ajudar. Filho da mãe. Ele não entendeu o que veio para ele de informação. Olha que sacanagem, cara. Está aqui o contexto, está aqui o material. Ó. Ele pegou lado esquerdo, conflitos relacionados a parceiro e tal. Vamos tentar. Ai, caramba. O contexto foi enviado. Por amor, reanalise a questão. Puxa vida. Clico aqui no enviar. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Se dessa vez... Ó, ele está rodando. Isso aqui foi o erro. Isso aqui foi a minha tentativa de corrigir. E aqui é o processo, mais uma vez, tentando rodar. Tentando não, ele está rodando, né? Vamos ver o que ele vai... Se ele vai conseguir responder ali. Vocês entendem por que trava a tela lá? Porque ele está fazendo esse processo. E aí, enquanto ele está fazendo esse processo, ele já fez, levou 34 segundos, por isso que eu falo lá que vai levar, em média, 30. Em teoria, ele botou toda a informação aqui. Vamos buscar aqui e vamos ver o que ele trouxe. Olá, terapeuta, percebo que o contexto foi compartilhado, está repleto de reflexão importante sobre separações emocionais, abandono e conexão entre emocional e físico. Contudo, para avançarmos com uma sequência estruturada de pergunta investigativa que se aprofunde na questão específica do seu cliente, preciso que me informe qual a queixa apresentada. Era essa queixa aqui. Ó. Então, eu vou copiar esse cara aqui, vou colocar aqui e vou enviar lá para ele, para ver se ele consegue, dessa vez, processar e entender o contexto aqui que foi enviado para a gente. Esse travamento é aquele tempo lá do processamento que vocês viram. Eu não consigo controlar aqui, porque é outro sistema que está rodando, com outro processo, com outra questão. Agora ele conseguiu fazer. Ó. Vamos lá. O que ele trouxe para a gente?
dimensão emocional e mental. Número 1. Quando você evoca a imagem do câncer na bexiga em sua experiência, que emoção mais surge, mesmo que de forma sutil? Se você não vai saber responder essas perguntas, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, copiar esse texto, copiar, vai lá no teu WhatsApp, cola lá e pede para o teu cliente responder. Aí o teu cliente vai responder para você. Seja hoje, amanhã, semana que vem, não tem problema. Você pode sair dessa tela daqui, eu posso sair dessa tela daqui que não tem problema nenhum. Por quê? As perguntas estão feitas, estão lá armazenadas, só está esperando o cliente responder lá a pergunta. Vamos imaginar que o cliente levou 2 dias e aí ele te trouxe a resposta. Lucas, acabei de te responder aqui, está aqui no teu WhatsApp. O que você vai fazer? Você vai voltar lá no RubyA, você vai voltar de novo na anamnese, você vai voltar de novo no seu cliente, e aí você vai responder as perguntas. Como que eu vou responder as perguntas, Francisco? Você vai botar número 1. Então, você vai botar 1.1. O que ele falou aqui? Quando você evoca a imagem do câncer na bexiga na sua experiência, que emoção mais surge? Revolta. Aí tem a 1.2. O que você vai fazer? 1.2. Como tem sido o diálogo interno sobre o seu corpo e saúde, especialmente frente a essa condição? Péssimo. Me odeio. Aí tem o 1.3. 1.3. Existe algum evento emocional, seja do passado ou um sentimento atual, que você relaciona à manifestação dessa doença? Eu vou botar aqui meu divórcio. Pronto. Já respondi as 3 perguntas do primeiro bloco. Aí eu vou responder as 3 perguntas do segundo bloco. Como que eu vou responder elas? 2.1. Como você tem percebido o fluxo de energia no seu corpo, especialmente na região abdominal da bexiga? Sempre percebi ele frio. 2, ali é 4. Atenção, tá? Aqui é 4. Ele botou 1, 2, 3, 4. Então, se ele botou tudo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, não precisa botar o 1 na frente. Então, esse é o 1, esse é o 2, esse aqui é o 3, esse aqui é o 4, o 5, vou botar não, o 6 eu vou botar sim, o 7, eu vou botar 7, vou botar talvez, vou botar não sei responder do 8 ao 12, o 13. Deixa eu ver o que ele perguntou aqui no 13. De que modo você percebe sua existência em múltiplas dimensões? Nunca ouvi falar disso. E 14, como você se conecta e integra seus diferentes eus? Nem sabia que tinha isso. Óbvio que aqui eu estou respondendo, pessoal, de qualquer jeito, para a gente poder dinamizar aqui. A gente só está mostrando a primeira IA. Mas vocês vão responder com seriedade, conforme o cliente disser para vocês lá. Prestem atenção nessa numeração
e respondam com base nessa numeração. Respondeu tudo? Clica no enviar. Ele vai dar essa travadinha de tela, que é esse momento que ele está indo lá fazer todo esse processamento, e aí ele vai voltar novamente com novas perguntas. Ou seja, esse processo de anamnese não vai te gerar nenhum protocolo de tratamento, não vai te gerar nenhuma questão nesse aspecto de que floral que eu vou mandar para resolver o BO do cara. Não é isso. O anamnese tem a finalidade... Quer ver? Vamos ver aqui o que é significado da palavra anamnese. Histórico que vai desde os sintomas iniciais até o momento de observação clínica, realizado com base nas lembranças do paciente. Então, ele não vai te dar nenhum protocolo, ele só está te ajudando a entender o que aquele cara está vivendo, para que você possa compreender, a partir desse momento, como você vai agir. E aí, você devolveu e ele já te mandou mais perguntas aqui. Emocional. Você mencionou que sente revolta. Quais situações ou memórias presentes ou passadas podem estar alimentando essa sensação? Aí você vai botar aqui. 1. As surras na infância. 2. Tal coisa. 3, tal coisa. Você vê que ele já diminuiu o número de perguntas que você formulou da primeira vez. E assim ele vai compreendendo e compreendendo até que você compreenda de verdade o que aquele cara está vivendo para ele chegar naquele momento, naquela realidade, naquela situação. E entendam o seguinte, pessoal, entendam o seguinte. Está vendo o QR Code que está aqui, que você botou na sua mesa, que você botou no seu equipamento? À medida que você vai investigando esses campos e você vai enviando essas respostas, você está mudando a realidade do cliente, sem enviar nenhuma cor, nenhuma frequência, nenhum floral, nenhum cristal, nenhum decreto, absolutamente nada. Quando o cliente e nós, eu vou me colocar agora não como cliente, mas nós, quando nós compreendemos a nossa realidade, a gente toma consciência disso e isso muda o nosso campo. Então, só em você estar fazendo essas investigações, você já vai ter uma noção do impacto que vai dar naquela pessoa, e você vai ficar pensando, rapaz, mas eu não enviei nada para o cara. Eu não mandei nem uma florzinha, nem uma cozinha, não mandei nada. E o cara está me mandando mensagem aqui dizendo que está melhorando, que está se sentindo mais animado, que está se sentindo mais disposto a enfrentar aquela situação. Porque você mexeu no campo dele fazendo essa investigação. Olha ali a pergunta número 3. Ao indicar que seu divórcio é um ponto marcante, como você percebe que essa experiência impactou sua identidade e seu relacionamento atual? A pessoa, ao responder isso para você, ela vai ter de pensar sobre o assunto. E ela, ao pensar sobre o assunto, ela vai modificar a história da vida dela. Sem você ter emitido nenhum corretor. Então, essa IADA a anamnese, funciona exatamente dessa maneira como eu estou mostrando para vocês aqui. Você vai enviar a informação e, à medida que ele retornar, você vai pegar essa informação
e responder para ele, respeitando os números. Você viu que aqueles, eu falei, não entendi desse número para esse número, foi do 8, né? Do 8 ao 13. Existe algum símbolo, imagem ou sensação física? Ou seja, se eu não respondi, ele vai refazer aquela pergunta, porque aquilo é importante para ele compreender aquele caso que ele está investigando do cara lá. Entenderam? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse ponto? É importante, pessoal. Olha, não tem pergunta que não possa ser feita. Tudo vale. Pode falar, Luísa. Boa noite a todos. Eu já era suposto estar no outro lado a sonhar, mas pronto, estou aqui quanticamente a sonhar. E quero agradecer antes de tudo, Francisco, por esta oportunidade e este upgrade que estamos aqui a ter. Entretanto, eu estou aqui a fazer e queria fazer aqui o seguimento do que está a fazer aí aqui remotamente para um cliente que me pediu aqui um SOS. Normalmente os SOS aqui acabo por usar o Butler que ajuda por resolver aqui as coisas de uma forma assim mais, tipo, penso rápido, em algumas circunstâncias agudas. E gostaria, no outro dia usei a IA para uma situação da minha vida. O Butler ou esse? Você Diga? usou o Butler ou essa nova? Primeiro usei esta nova, porém, tá. como depois surgiram várias questões e a mãe não estava com tempo de me responder, então o que é que eu mandei as questões para a mãe para ela depois me responder. Entretanto, fiz um Butler para a amigdalite, mas queria saber se isto é aquela situação que nós já falamos há uns tempos atrás, que a menina tem as amigdalites muito reincidentes, de 2 em 2 meses tem amigdalite, e vi aqui as perguntas que são muito pertinentes e importantes que sejam respondidas de facto. Ou seja, eu vou poder depois, ou seja, eu abri com a IA o atendimento da menina, e está lá, e foi feita as perguntas, depois passei para um Word. Não sei se querem que eu fale mais devagar, não se, se for necessário, digam, por favor. Passei para um Word para a mãe agora responder, e entretanto a menina está a melhorar bastante. Não foi preciso ir ao antibiótico, pelo menos até agora, e já vai para o 3º dia, portanto espero que não seja necessário. E está a passar já bastante a febre, que é um excelente sinal. E não deixou de ser feito aqui algo através da IA, porque eu senti que houve algo que foi enviado, mas porém o QR Code que usei foi do Butler, de facto. Uma das coisas que eu queria saber é, aqui da IA, conseguimos extrair o QR Code também no atendimento, por isso já percebi, mas é possível eu recuperar, passado uns dias, este atendimento na IA para depois, por exemplo, se for na próxima semana, eu posso ir recuperar este atendimento e as perguntas que lá estão? Todas ficam guardadas. Tanto que eu mostrei aqui que a gente pode sair, você vê que a gente já está na interação número 8, né? Uhum. A gente pode sair daqui sem problema nenhum e depois, uma semana depois, um mês depois, um ano depois, elas vão ficar guardadas para sempre. Se você volta nela aqui e volta na mesma análise, lembra que nós estamos nessa análise aqui, e aqui que ele vai voltar e vai trazer todo o histórico. Está aqui o 8º. É aqui que está a minha dúvida agora. Então, a gente vai pela IA por aqui. Ou seja, temos aqui o QR Code, mas se quisermos gerar o número de amorfos desse QR Code, como é que a gente faz? Você pode vir aqui no relatório. Você vem aqui no relatório. Aqui é o atendimento, está vendo? Vou pegar aqui o... estamos a recuperar um atendimento total já feito, é isso? Vou pegar aqui o... Cadê? Teste. Filtrei a minha análise, filtrei o meu cliente,
eu clico aqui no QR Code, eu consigo recuperar o meu QR Code, eu consigo enviar para a Morpho se eu Mas é o quiser. QR Code antigo, do atendimento antigo, se for É um o atendimento antigo, novo. sempre é o mesmo, não muda. O Mas se for QR um Code do atendimento novo que atendimento está a não criar, muda nunca. O que acontece é que ele vai colocando mais coisa lá dentro, mas o QR Code não muda. mas não dá para fazer um atendimento novo através do ABA, isso? Ou dá? Não, o atendimento sempre começa do zero. O atendimento sempre vai começar do zero. Ou seja, então, vamos lá. Por exemplo, eu agora vou fazer um atendimento novo Vamos a um cliente. imaginar, vamos fazer na prática, Vamos pegar esse caso aqui, vamos imaginar que nós finalizamos ele, tá? Eu vou entrar aqui na análise aqui, teste, análise, vou marcar aqui qualquer coisa, continuar depois, vou entrar no atendimento de novo, teste, e aí vou no balanceamento e finalizei. Pronto, finalizei essa minha análise. Não vou usar mais ela. Vou criar uma análise nova. E aí eu vou te mostrar uma coisa. Vou botar a minha queixa em português de Portugal. Manifestação multidimensional. Não muda muita coisa. Não mudou nada. Não mudou nada. Vou botar em italiano, então, porque a gente tem pessoas aqui que usam em italiano. Tratamento holístico, tá vendo que ele botou em italiano? Sim. Vou abrir um novo atendimento para o teste. Só que a queixa eu vou colocar em italiano. Uhum. Índice 0, gravar. Vou escolher aqui o Quantum Harmony. Não tem problema. Fechar. Não vou fazer nada nele. Vou lá para IA. Vou usar agora uma outra IA para a gente poder mostrar que seria essa transpessoal e arquetípica. Está aqui, o Quantum Harmony. Vou escolher esse cara daqui. E a IA vai me responder em italiano. Uhum. E eu posso fazer perguntas em italiano e ela sempre vai me responder em italiano. Então, você pode escrever no português de Portugal assim mais arraigado, né, com termos mais português de Portugal, que a IA vai trazer para você toda a informação no português de Portugal. Ele trouxe... Isso vai ser possível também nos relatórios? Sim. A Butler também. Se você mandar pergunta lá em italiano, ele vai te responder em italiano, e aquela queixa, o relatório de entrega para o cliente, ele vai produzir em italiano, porque todo o protocolo foi feito em italiano, entendeu? Sim, mas a nível de português, Portugal tem algumas nuances. Ok. Mais uma vez, deve ter acontecido a questão do erro, que aconteceu daquela vez, transpessoal também deu erro. Vamos fazer aquele ajuste aqui para conseguir demonstrar para vocês aqui. Tá vendo? Que ele recebeu e deu erro. Depois vai também experimentar aquela parte dos exames médicos. Depois vai também ser possível fazer aqui uma experiência a carregar análises ou exames médicos para a gente... Na parte do exame médico, você pode copiar o exame médico e jogar ali na inteligência, que ele vai analisar para você os parâmetros do exame. Okay. Você pode pegar o PDF do exame, copiar o texto e jogar ali na análise, que ele vai analisar aquilo lá e vai trabalhar. Passou lá pela análise, gravou, aí agora aqui a gente consegue no buscar. E dessa vez ele até trouxe já arrumadinho, bonitinho, todo o texto aqui para a gente. Entendeu? Uhum. Aí... Pontos, certo? Hã?
Este também nos desconta pontos, nos créditos. Sempre desconta crédito, sempre Ok. desconta. Não tem jeito. Porque cada consulta dessa eu pago em dólar lá para a OpenAI por cada Tá, consulta que é feita. Né? tá tudo certo. Só vejo assim, debitando no meu cartão. Debitando no meu cartão. Quanto mais gente usa, debitando no meu cartão. Essa análise aqui, ó, vocês veem que ele já não fez tantas perguntas como a análise anterior. Ele já colocou na tessitura dos conflitos interpessoais emergentes, arquétipos que clamam por reconhecimento e cura, no campo das relações com o parceiro do lado esquerdo, ressoa o arquétipo do companheiro buscador que anseia por amor e conexão, ausência, mesmo quando... tem que ler esse troço aí. Mas é isso. Leia, entenda o que a ferramenta está colocando, e aí vamos dizer que a gente tivesse que responder, a gente ia botar 1, não entendi nada, 2, ok, é isso mesmo, 3, relação sistêmica, sou arrimo de família, 4, indicações, vou botar nenhuma. Vamos imaginar que eu li, tá? E que as respostas são essas e tal. Vou clicar lá para enviar. O que ele vai fazer? Ele vai enviar lá, vai fazer uma interpretação das perguntas que ele fez com a resposta que você deu, e ele vai trazer mais uma questão transpessoal e arquetípica para você entender o porquê que aquele cara está passando por aquela situação, ou aquela família, ou aquela empresa, ou aquele animal, ou aquela planta. Vale para todos, tá? Vale para todos. Olha, vamos dar uma olhada na quantidade de livros que esse cara viu dessa vez aqui. A gente não chegou a ver. Às vezes ele pega 1.000 e tantos livros, cara. Ó, a quantidade... Esse daqui foi I Love PDF, alguém que mandou um PDF. Meus canais, me sigam. Aqui tem o nome da pessoa, por isso que não pode aparecer o protocolo lá, porque aparece o nome do livro. Refletia sobre o passado há muito tempo. Artigo Segredo da Flor da Vida. E assim ele vai. Por isso que não aparece. Ó, quanta informação ele foi buscar para ele poder te ajudar a entender. Eu estou rodando a tela, vocês não estão lendo, mas estão vendo. Acabou aqui, ó, nesse pedacinho pequeno de mundo aqui. Mandei lá as informações. Ó, tá vendo? 1, não entendi. 2. E aí ele colocou, nesta situação, a queixa ativa do arquétipo do provedor guardião, o arrimo de família, essa força que se manifesta através da responsabilidade, de proteção e do sustento, pede para que seja reconhecida, não só por seu papel ativo, mas também pela necessidade de se ver como um ser integral. Então, você vai ler e vai falar, agora eu entendi porque ele tem essa dor, cara, por conta dessa questão aqui e tal, tudo mais. Qual a diferença de você usar o ChatGPT puro e usar as inteligências que estão aqui? No ChatGPT, é possível que ele alucine nas respostas que ele traga para você, e ele não tem 6.500 livros holísticos para ele ter como referência para ele poder te responder. Essa é só a diferença. Só. Mais nada. Se você chegar lá no ChatGPT, vamos pegar aqui, ó. Se eu pegar isso aqui, for lá no ChatGPT, o meu ele já está bastante treinado, porque toda hora eu estou falando de alguma coisa holística, mas vamos imaginar que o de vocês também está assim. Eu vou colar aqui, ó,
colei aquilo e mandei. O que ele vai fazer para mim? O que ele vai me responder? Vamos matar essa curiosidade. Pesquisando mais para dar uma resposta melhor, obtendo uma resposta rápida. Vocês veem que ele também demora lá os 30 segundos, não é só por conta dos livros que tem que processar, não. Ele também dá uma... Usando o formato para perguntas terapêuticas. Estruturando as perguntas. Rapaz, esse está demorando mais do que o normal. Se demorasse esse tempo todo lá no sistema, o sistema caía, porque existe uma coisa chamada tempo de execução. E aí ele criando perguntas terapêuticas para anamnese de câncer. Processou por 1 minuto e 33 segundos. As perguntas que ele vai fazer. O que exatamente você percebe como principal sintoma hoje? Pô, teu cliente já vai ficar puto contigo. Quando esse sintoma começou? Data aproximada, primeiro episódio. Como os sintomas evoluíram desde então? Cara, eu, se sou teu cliente, já parei de ler aqui, mano. Eu já te falei tudo isso, tá me perguntando isso de novo? Em que momento do dia ou em que situação o sintoma aparece ou intensifica? Pô, mano, câncer na bexiga, eu nem percebo o sintoma. Quando eu descobri, o negócio já está para me matar. Como é que eu vou perceber sintomas e tal? Então, vocês vejam a pobreza dele de interpretação. Por quê? Porque ele não tem lá os 6.500 livros que vocês colaboraram e mandaram para mim para subir na inteligência artificial para ajudar a gente com o Butler. É um nível de sofisticação muito diferente do que essa daqui, ok? Alguma dúvida com relação a esse? Vocês viram que é do mesmo jeito que a gente fez uma, a gente fez a outra, né? Então, o que eu vou fazer? Vou lá no atendimento. Pode falar, Luiz. Ou seja, ele só puxa atendimentos do Quanta Harmonia, dos outros atendimentos, mas do Butler não consegue, certo? Não, do Butler não. Okay. Do Butler não, por quê? Porque ele já tem um protocolo extenso, muito grande, em cada uma das análises que tem lá. Então, não... Como é que eu entendo o Butler, tá, Luiz? Como é que eu entendo, eu, Francisco, criador desse trem, como é que eu entendo isso? A pessoa chegou para mim. Quando a pessoa chega para mim, ela está em desequilíbrio. Não me interessa qual é a questão, ela está em desequilíbrio. Por quê? Senão ela não estava procurando. Ela estava feliz da vida, vivendo a vida dela lá. Se ela me procurou, é porque ela está em desequilíbrio. Se ela está em desequilíbrio, eu penso num posto de socorro, num hospital de emergência, o cara não vai ficar me fazendo um monte de perguntas do que aconteceu. Como é que eu quebrei a perna? Esse osso que está por lá de fora, ele estava antes com 10 centímetros, agora está com 15. Ele não vai me perguntar nada. Ele vai me enfiar a injeção para parar a dor, vai costurar o que ele puder costurar para poder me manter vivo. Então, eu, Francisco, faço um Butler de cara para o meu cliente. Porque eu vou
apaziguar aquele coraçãozinho ali, eu vou harmonizar aquela situação. Eu não cheguei na causa raiz. Aquilo vai voltar a se manifestar se eu parar ali naquele processo. O cara já recebe uma injeção de energia, de ânimo, e manda mensagem para mim e fala: Francisco, essa macumba é boa, rapaz. Eu estava meio borocrochô, agora estou me sentindo mais... Até a minha postura mudou e tal. Eu falei, então, segura a onda, que isso é só a injeção de emergência, irmão. Calma que a gente vai chegar lá na causa raiz. E aí, depois de eu aplicar um Butler, eu vou lá e meço ressonância de qual das análises ressoa com o cliente e eu não discuto com a ressonância. Se disser que tem que fazer o empoderamento financeiro e o cara me procurou porque ele está com câncer na bexiga, eu vou fazer o empoderamento financeiro para o cara, sim. Não discuto. Porque se eu medir ressonância e aquilo deu 100%, e eu não sei a história de vida do cara, e ele chegou para mim, é porque é para eu tratar daquela maneira. Outro terapeuta pode tratar de outra forma, de outra maneira, da maneira como ele entender, não tem problema nenhum. Eu, Francisco, faço desta maneira que eu estou dizendo. Aplico uma injeção de Butler no cara para ele poder dar um sossega, e aí, depois disso, eu pego e faço quantas análises der, porque às vezes dá assim 60% uma, 40% a outra, e aí eu entendo que aquela tem que ser primeira e depois eu tenho que fazer a outra. Eu verifico qual é o intervalo de tempo que eu tenho que fazer. Essa daqui eu faço hoje, a outra eu faço quando? Eu faço daqui a uma semana, faço daqui a 2 dias, faço daqui a 5 dias. E aí eu sigo aquele tratamento daquela maneira. Entendeu? Francisco. É basicamente aquilo que eu estava a dizer, é um SOS em situação aguda, pronto, a injeção de SOS, pronto, penso rápido. Vou puxar aqui o meu atendimento anterior, para a gente manter a queixa aqui. Só vou trocar esse... Cadê aqui? Aqui só não, aqui para fazermos o print do relatório, podemos fazer copiar para um Word e converter em PDF, certo? Sim, pode copiar para o Word, sim, não tem problema nenhum. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum exame. Deixa eu ver se eu tenho algum exame aqui. Se for necessário, posso mandar umas análises minhas. Pode mandar então no Zap? Manda para mim no Zap. Posso. Então, só PDF. Isso. Manda para mim no Zap do PDF. E aí eu vou gravar aqui. Vou escolher o Holoshape. Vocês já viram que o Holoshape está liberado para todo mundo, né? Todo mundo pode fazer lá o emagrecimento lá e ficar feliz da vida. Está liberado para todo mundo pode usar. Vou continuar Qual aqui depois. Esse? O Holoshape. Já está aí. Veja se consegue abrir. Vamos ver se eu consigo lê-lo, né? Porque se ele tiver num PDF que não dê para copiar, aí não serve. Eu aqui consegui, mas pronto, não sei. Deixa eu copiar. Então, eu estou copiando aqui. Eu vou entrar aqui no Rubiá. Vou escolher análise clínica integrativa. Deixa eu voltar para cá para eu ver vocês tudo de novo. Ele vai fazer aquele mesmo processo. Está vendo aqui? Escolhi o Holoshape para o tratamento de câncer. Olha, pessoal, se desse ressonância, eu ia fazer, tá? Olha, lá no Quantum Harmony Hub, lá na análise Quantum Harmony Hub, que é a maior análise, a mais profunda, fala de coisas assim, isso aqui é masculino, isso aqui é feminino. E aí eu estou fazendo uma análise para um homem. E dá aqueles órgãos femininos, eu vou botar lá normalmente no relatório e vou mandar para o cliente normalmente. Se eu estou fazendo para uma mulher e dá os órgãos masculinos, se deu ressonância, eu vou botar lá e vou mandar e vai que vai.
A gente está com a... Não sei se ela está em condição de falar, se ela está aqui, ou só entrou e tudo mais, a Gilmara Campos, que é uma parceirona minha aí, ela fez uma análise para um cara que deu aborto. E aí ela ficou encafifada. Pô, mas o cara é um homem? Como assim tem um aborto? Deu ressonância com o aborto? O cara vai olhar o relatório, vai achar que eu errei e tal e tudo mais. E aí ela foi aprofundar a queixa e ela descobriu que ele era responsável por alguns abortos em existências anteriores, em vidas passadas. E por isso aquela atitude dele na vida passada, nessa vida presente dele, estava dando ressonância lá com o aborto e precisava ser corrigido aquilo do campo. Então, vamos escolher aqui a análise. Mais uma vez, vamos ver se ele vai dar erro nessa análise. Está rodando. Análise clínica. Vamos ver se ele vai seguir sem dar erro ou se ele vai dar erro. Deu erro. As outras deram, né? Essa não ia ser diferente. Vamos abrir ela aqui. Faustão, mano. Faustão faz ao vivo. Pode falar, Menta. Francisco, hoje à tarde, como eu te falei, eu estava testando, né? Aí Sim. também estava dando erro. Aí o que eu fazia? Eu colava a queixa, né? E botava lá e pedia para buscar. Aí ele que conseguia me dar o feedback, dar a resposta. E eu vou trabalhar em cima disso para melhorar isso, para poder a gente ter mais controle sobre o fluxo e tudo mais. Mas no ao vivo é assim, ó, processou, mandou lá, aí agora a gente consegue buscar. Ele trouxe: olá, estou disposto para realizar as análises clínicas integrativas com base, parará, parará, parará. Eu já copiei a informação que está no PDF e vou colar ela aqui, ó, do jeito que eu copiei lá, sem me preocupar com arrumação, formatação, nada desse tipo. Ó, eu vou abrir o PDF para vocês poderem ver, porque eu não estou mostrando o nome da pessoa. Tá vendo? Está aqui, ó. Eu copiei. Do jeito que está aqui. Copiei aqui, vou clicar no enviar. Não mostrar porque é meu, eu responsabilizo-me. Não, tudo bem. Não precisava ter dito. Não tinha mostrado o nome. Não há problema. Ele mandou lá, ele vai mandar a informação e a gente vai aguardar ele executar aqui. Olha, ele está rodando, 22 segundos. Ó, vocês estão vendo os bastidores do processo. Isso é só para quem realmente merece. Não é para qualquer pessoa, não. Tem 300 pessoas lá no Quantum Harmony Hub, lá no grupo. Só tem 19 pessoas aqui assistindo com a gente, né? Então, ó, ele foi lá e fez a análise. Os parâmetros da série vermelha e branca encontram-se dentro dos limites de referência, o que indica uma produção adequada e uma maturação normal das células sanguíneas. Destaca-se a leve elevação do plaquetócrito, referência é de 0,19 a 0,39, está 43. Seguindo um discreto aumento na atividade, não sei das quantas, a leitura holística integrativa. Simbolicamente, a série vermelha está intimamente relacionada com a vitalidade e a energia vital que circula por todo o organismo. A estabilidade desse marcador reflete um sistema energético bem suportado na área do chakra raiz, responsável pela segunda conexão com a Terra. Sugestão terapêutica complementar. Para harmonizar essa energia, recomenda-se trabalhar a integração e o equilíbrio de chakra raiz, ou seja,
fazer uma emanação para equilibrar o chakra raiz do cliente. Quando que tu ia olhar um exame médico e achar que esse exame médico precisava de equilibrar o chakra raiz, pessoal? Sabe Deus de que material que esse cara tirou essa informação aí para poder trazer para a gente. E por mais que nós, seres humanos, tivéssemos lido os 6.500 livros, a gente não ia lembrar. E a inteligência, como vocês viram lá, fatiou aqueles livros todos, pegou o trecho específico para célula vermelha, com essa referência aqui desse palavrão, quase que eu me engajo para falar esse nome, e botou lá. Aí a outra inteligência fala, eu sei como responder. Vamos fazer um teste? Se a gente pegar esse mesmo texto aqui, eu vou usar até outra inteligência artificial, tá? Para aquela lá eu achei demorada demais. Essa daqui é do Google. Se a gente pegar, olha, esse mesmo texto que está ali e pegar o mesmo exame, pegar o mesmo exame... Se quiser colocar o texto, por exemplo, relacionado com a obesidade, porque isso são análises feitas no estudo de clínica de obesidade para tratamento da obesidade. Se quiser ver a comparação nesse sentido, está à vontade, está bem? Olha, você só vai ter que respirar e perguntar de novo, com um pouquinho mais de calma, porque você falou tão rápido que eu não consegui entender. Estas portuguesas, caramba! Não, estava a dizer, estas análises são feitas, eu estou a fazer um acompanhamento para a obesidade e estas análises são nesse seguimento do estudo para ver a raiz da minha obesidade. Se quiser colocar alguma pergunta aí nesse sentido, para se calhar ter uma resposta mais direcionada para os valores que aí estão, poderá ser certamente mais assertivo, até mesmo para quem está aqui a assistir. Apesar que eu também tenho alguma curiosidade já agora, por ser o mestre aqui a tratar do assunto. Olha que coisa interessante, a inteligência pegou toda essa informação aqui, leucócitos estão no limite superior da normalidade. Ó, vai confiar nele, vai. As plaquetas estão no limite superior e as plaquetocrito está ligeiramente elevado. Isso pode estar associado a processo inflamatório. Simbolicamente, as plaquetas reparam feridas. Uma elevação pode indicar uma sensação de estar ferido, ou uma necessidade constante de reparar ou estancar algo. Mas o que eu achei interessante foi o que ele colocou aqui, ó. Queixa em suas palavras. Você expressou sua queixa em italiano, uma língua de grande beleza e paixão. Pô, mano, o que eu tenho a ver com isso para eu falar para o meu cliente que a língua é uma beleza, uma paixão? Não tem sentido. Então, vocês podem ver que escreveu um monte de coisa e não disse nada. Ó, o tamanho do textão que ele colocou aqui. O propósito da alma, na sua visão, qual poderia ser a lição ou o propósito maior que sua alma está buscando aprender através da experiência do câncer da bexiga? Pô, estou fazendo um exame de... Eu quero que tu analise o exame, criatura. Eu não quero que tu fique me contando lorota aqui no trem. Então, cada uma está treinada de maneira que possa ser um auxílio para você, como profissional, atender os teus clientes. Ô, Luísa, você falou, mas me faça uma pergunta objetiva para eu colocar ali. Por exemplo, estes valores relacionados com a obesidade, se mostra, por exemplo, ter diabetes, colesterol, câncer, aquelas coisas que a malta diz que os gordos costumam ter, pronto.
questões cardíacas, por exemplo. Estes valores relacionados, esses valores estão relacionados à obesidade, têm relação direta com a doença da queixa apresentada? Lembrando que a queixa é câncer na bexiga, né? Sim, sim. Então, vamos lá. Enviamos. Vamos ver o que ele vai falar para a gente aqui. Só ter um pouquinho de paciência, não clicar em nada, não apertar botão nenhum, não fazer nada que vai dar certo. Ó, já trouxe. Interpretação clínica, leitura holística, sugestão terapêutica. Para apoiar a harmonização integrativa, recomenda-se a abordagem que inclua técnicas que fortaleçam e equilibram tanto o plexo solar quanto o chakra raiz. Ele volta a dizer do chakra raiz aqui. Embora a maioria dos parâmetros hematológicos estejam dentro do limite normal, a leve elevação esse outro palavrão pode ser considerada uma resposta inflamatória sutil. A mesma coisa que a outra IA falou lá. Em indivíduos com obesidade, o acúmulo de tecido adiposo favorece a liberação de citocina pós-inflamatória e gera um estado de inflamação crônica de baixa intensidade, que pode impactar as células e comprometer componentes do sangue. Esse cenário inflamatório de fundo está relacionado à desregulação metabólica e pode influenciar o controle da insulina, a resistência à leptina e o acúmulo adicional de gordura, contribuindo assim para o quadro clínico de obesidade. Então, tem que ler, ver e acompanhar e tratar e ver o que está dando, ler com calma, não é para ficar lendo aqui numa demonstração. E isso está registrado, se fosse o caso de fazer pergunta, quando você voltar lá, você vai voltar na Rubiá, você vai voltar na análise, você vai escolher aquele atendimento que você já fez e ele vai ter todo o teu histórico ali, trazendo toda a informação para você acompanhar mais uma vez e tudo mais. Eu pretendo criar a possibilidade de imprimir isso aqui depois para gerar um documento que aí a pessoa pode entregar para o cliente, guardar, não sei. Cada um vai usar de uma determinada forma. Então, assim, o relatório, como costuma vir, com a fotografia da pessoa e o nosso logotipo, se conseguirmos fazer também aqui, era excelente. Pronto. Mas não sendo também, se transfer para o Word e depois se logo cabeçalho e pronto, também. Manter o padrão da apresentação. Então, o da análise clínica, todo mundo já entendeu que tem que pegar o PDF, copiar o que está ali, ir lá e jogar e deixar ele triturar essa informação. E o protocolo terapêutico, a gente pode usar, todos eles, é importante dizer, todos eles você pode usar com o mesmo atendimento, tá? Você pode criar lá o atendimento e começar usando a anamnese. Aí você já entendeu, já compreendeu, tudo bonitinho. Você pode ir para os exames, pedir o cliente para te mandar exame para você poder fazer uma verificação ali. Depois você pode ir lá para o transpessoal e arquétipo e entender a questão do vínculo energético. E depois você pode ir lá para o protocolo, com o mesmo atendimento, tá? Com o mesmo atendimento. Vai ficar uma tripa enorme de informação aqui, né, nos dados, mas vai estar lá. Você vai ter
à disposição para poder fazer essa investigação. Fala, Luísa. Aí nos exames, aqui no caso foi em PDF de umas análises, mas, por exemplo, exames radiográficos não dá. Terá que ser o PDF, o relatório em PDF, não é? Isso. Pronto. Imagem não dá para subir, essas coisas não dá para subir. Seria muita sofisticação. Há de um dia ser possível. Não. É possível, mas seria muita sofisticação da minha parte fazer uma IA para isso, para investigar imagem, porque você precisa ter um banco de imagens para ela poder ter uma referência. Isso é coisa para laboratório, coisa para hospital, para clínica. Mas com os relatórios eu acho que é bastante suficiente, que assim já tem lá tudo escrito, é só passar e aqui acaba por fazer essa leitura e esse encontro de terapia barra a causa da questão física que a pessoa tem naquele momento. Está excelente. Eu só queria aproveitar para dar os parabéns de um pormenor que vi que é de hoje, ou de ontem, mas acho que é de hoje, que eu não me lembro de ter visto isto hoje à tarde. Esse símbolozinho quântico aí, quando faz as transições, quero dar os parabéns, porque pode parecer um pormenor, mas faz a diferença nestas transições de uma parte para a outra. Quero lhe dar os parabéns e gratidão por continuar a melhorar o sistema. A gente não vai parar de trabalhar nunca, Luísa. Eu sei. Se a gente tivesse mais apoio, a gente poderia produzir mais. Mas deixo o meu reconhecimento e agradecimento por esta inovação que também é importante. Mas tem aquela história, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Em algum momento vai entrar na cabeça das pessoas que nós não somos concorrentes, que nós somos colaboradores, que um ajudando o outro torna o processo mais rico, mais forte, maior, com mais resultado. O que o Lucas sabe, o Francisco não sabe, não adianta. A história de vida dele foi uma, os livros que ele leu foi um, o que ele aprendeu foi um, o que o Francisco aprendeu foi outro, em outra direção. Se a gente junta os dois, nós ficamos mais fortes. Um complementa o outro, mas a gente percebe um sentimento de concorrência. Eu estou tirando do Lucas alguma coisa. O Lucas está me tirando alguma coisa. E aí eu não quero trabalhar junto com ele, porque senão eu vou perder. E ele não quer trabalhar junto comigo, porque senão ele vai perder. Quando a gente sabe que o universo é abundante. Mas permita-me dizer uma coisa, Francisco. Vocês no Brasil, e aqui toda a comunidade de Amorfos, têm sentido um pouco mais de partilha do que noutros contextos em que eu estou aqui em Portugal, com outros terapeutas que nada têm a ver com a nossa área, mas que poderíamos trabalhar em parceria e cooperação, mas têm exatamente esse receio de que vão tirar os clientes quando podíamos nos ajudar uns aos outros. Mesmo assim, vocês no Brasil, o meu reconhecimento, porque vocês estão completamente a anos-luz, apesar de podem eventualmente ser poucos por essa fala de agora, mas os que estão a anos-luz daqui da Europa. E tenho aprendido muito com vocês, pode ter a certeza, Francisco. Muito provavelmente aconteceu a mesma coisa que aconteceu em todos os outros, que foi o erro, tá vendo? Protocolo terapêutico, mesma coisa que deu no outro, que deu em todos, né? No outro não, deu em todos.
Vamos dar uma olhadinha no que ele botou aqui. Ou seja, isto pode acontecer connosco no atendimento através da IA, certo? Não, porque eu estou fazendo isso e já estou corrigindo. Eu já estou, se você reparou, eu estou soltando esse pedaço que está dando erro aqui. Depois eu vou investigar o que é que está acontecendo e eu executo. Aí ele vai lá e faz toda a execução certinha. Eu vou entender o que é aquele ponto ali que está dando esse erro. Tem que começar a ter um suporte de atendimento para libertá-lo. Aqui a gente assobia, chupa cana, bate o pênalti, cabeceia, apita o jogo, marca o pênalti. Ó, executou, e agora a gente consegue vir aqui e mandar buscar. E aí ele, por favor, informe a queixa principal. Então ele perdeu a queixa, eu vou pegar esse cara daqui e vou mandar lá para ele de novo. E ele vai, se Deus quiser, ao vivo e a cores, trazer para a gente uma resposta. Entendo, pessoal, eu sou sozinho para fazer tudo, então não dá para fazer tudo perfeito de primeira. O Butler, quando nasceu, também tinha um monte de inquisira lá, dava umas respostas assim, nada a ver, ficava em loop, perdido, e a gente foi arrumando, reparando, ajustando, acertando, e hoje o Butler resolve, eu vou dizer a vocês que 99% dos tratamentos que chega para o Butler, ele já mata na primeira, mas precisou de um tempo de maturação. Então, ó, ele trouxe as informações aqui, a gente vai responder, né, conforme coloca, como a gente já ensinou, e aí ele vai verificar mais alguma coisa até que ele possa criar o protocolo de atendimento com base nas informações que ele foi recebendo. Então, basicamente, todas as 4 funcionam da mesma maneira. Você escolhe o atendimento, escolhe a inteligência, ele vai processar aquela informação. Se acontecer uma situação adversa, tem um pouco de paciência, clica aqui no buscar algumas vezes, se não buscar, não trouxe nada, manda um WhatsApp para mim e fala, Francisco, eu estou atendendo o caso tal, me diga o atendimento, tá? Vai aqui, ó, na parte do relatório, esse aqui foi o SOS que a gente pegou para testar. Filtra lá pelo SOS, ó, filtra pelo cliente que você está trabalhando. Cadê aqui? Teste. E aí me fala esse número aqui, ó, que é o número do atendimento. 10.622. E aí fala, Francisco, eu estou fazendo essa inteligência artificial, estou fazendo para esse atendimento 10.622 e não respondeu nada, não falou nada ali, ficou travado e tal. E aí eu vou poder entrar, ver o que é, poder corrigir, ajustar e tudo mais. Para vocês terem ideia, nós já fizemos 8.000 atendimentos com o software quanto Harmony Hub. Pessoal, não é pouca coisa, não. É muita coisa. É coisa demais até. Eu não achei que fosse ter tanta coisa assim. 2.602 pessoas diferentes tratadas por todos os terapeutas que usam o software. Nasceu com uma análise só nasceu com uma análise. Hoje ela já tem 19 análises. Nem tinha inteligência artificial, nem nada. Aqui nós estamos criando 4, mas a Raquel Bretas, ela compartilhou recentemente com a gente uma inteligência da área financeira, né? Eu conversei com ela, falei, você topa botar ela lá dentro do Quantum Harmony Hub? Topo, vamos botar lá e tal, tudo mais. Então, vai entrar a análise dela financeira aqui dentro, assim que tiver mais estável, mais estruturado, e vai surgir outras análises. Nessas 4,
eu contemplei todo o universo possível para um terapeuta de destaque, né? Para ele se tornar uma referência na cidade onde ele mora. Pessoal, se vocês minimamente usarem a anamnese, só anamnese, vocês já vão ser um profissional diferenciado. Pensa, aqui é a Cláudia, é Cláudia Cordeiro. A Cláudia me contratou, Francisco, e eu vou fazer uma videochamada com a Cláudia e vou chegar, falar... Foi esse aqui que... Não, foi esse que a gente respondeu... Não, foi esse aqui mesmo, que a gente respondeu de qualquer jeito. E aí eu, numa videochamada com a Cláudia, estou falando, Cláudia, tudo bom com você? Quando você evoca essa imagem do câncer da bexiga em sua experiência, que emoção mais surge, mesmo que de forma sutil, Cláudia? Cara, ela não sabe que eu estou lendo essa merda para fazer a pergunta. Ela está achando que eu tirei isso da minha cabeça. E ela vai falar assim, rapaz, eu peguei o terapeuta certo, que esse cara entende. Eu vou poder cobrar da Cláudia mais caro. A Cláudia vai ficar tão impactada que ela vai falar para todo mundo, rapaz, agora eu acertei, que agora eu peguei o terapeuta que entende desse negócio. Olha como muda, como transforma a nossa relação com o cliente. Ou com o familiar. A quem a gente esteja atendendo. Percebam, desde quando... Primeiro que o Butler não nasceu, ele não nasceu para ser um produto. Ele nasceu para eu usar, porque eu não aguentava mais tanto papelzinho na minha vida. Mas, já que ele virou um produto, ele tem uma missão, que é pegar o terapeuta e levar ele para um nível maior. As análises que estão nele lá, as 19 análises que a gente viu, tem uma finalidade: fazer o terapeuta chegar na causa raiz. Sem o terapeuta precisar saber o que é uma constelação sistêmica. Sem o terapeuta saber o que é um sagrado feminino. Eu vou pegar o Noel ali e falar, Noel, trata a Áurea para mim, faz um sagrado feminino para a Áurea. Ele vai olhar para a minha cara e vai falar, esse moleque ficou doido. Porra é essa de sagrado feminino? Não sei nem que negócio é esse. Sagrado feminino. Não faço nem ideia do que seja esse negócio. Hoje o Noel fica caladinho, fala, é para fazer um sagrado feminino na Áurea? 100%. Vai lá no software, faz as perguntas, entrega para a Áurea um relatório que ela vai falar assim, rapaz, esse cara deve ser um mega especialista em sagrado feminino. Várias pessoas que são consteladoras sistêmicas, com experiência larga. A gente tem a Flor, que está sempre botando testemunho lá no grupo. Francisco, eu já fiz várias vezes a análise do constelação sistêmica e faz muita diferença no meu trabalho, que sou constelador há muitos anos. E aí pensa que a Sônia pode não entender nada de constelação sistêmica, mas se ela fizer, ela vai compreender qual é o problema da família dela. Falar, agora eu entendi essa coisa e tal, por isso que fulano é desse jeito, ciclano é daquela maneira. E como tem os corretores sendo emanados, o que acontece? A família se estrutura. E ela vai falar assim, será que foi aquela constelação sistêmica que eu fiz? Porque a gente é dessa, né? A gente nunca acredita que aquilo que a gente fez foi o que tinha que ter sido feito para resolver o problema. A gente sempre fica em cima do muro. Não fala nada para ninguém, fica boca de siri. Mas lá o coração fica, rapaz, será que esse trem realmente deu certo? Isso funcionou mesmo? A menos como quando é um caso, como o caso da Luísa, que o esposo tinha perdido a audição, foi fazer um exame médico e estava lá registrado o negócio da audição. Aí não dá para discutir.
Aí não dá para ficar em cima do muro. Pô, não, ele tinha, eu não tinha esse equipamento, eu fiz o negócio e ele passou a não ter, não dá para ficar em cima do muro. Tem que ter confiança, tem que acreditar, tem que se dedicar. Pode falar, Luiz. E posso dizer que continuava a fazer cura de audição e cura de ouvido, e ele a dizer que doía mais, e sair um líquido estranho do ouvido, e eu assim, o que é que eu estou a fazer errado? E continuava aqui com a morsa a enfiar para lá Butler e sei lá o quê, e depois de repente ainda estava com o ouvido inchado e já estava a dizer que estava a ouvir, que isso é que foi o mais incrível, foi isso, estar a ouvir em duplicado, tipo em surround, com os dois ouvidos, que foi assim uma coisa super estranhíssima. E eu cá dentro, ele a dizer que doía, cheio de dores, e eu, o que é que eu estou a fazer errado? E quando ele começa a dizer que estava a ouvir, eu assim, bem, afinal alguma coisa estou a fazer bem. Olha, a gente tem o Sidney aqui conosco, aqui, que o Sidney fritou um parente. Ficou desesperado, coitado. Falou, eu vou matar fulano. Porque ela não para de chorar, está chorando até a noite toda. Conta pra gente aí essa história, Sidney, por favor. Tá sem som. O Sidney fritou a parente. Fritou, literalmente fritou. Ele está a tentar falar, mas não se ouve. Tá sem áudio, cara. Tenta ver nas definições do... Estás com o som desligado, tens o micro desligado. Agora sim. Fala agora. Não, vê lá as definições do som. Enquanto você faz assim, ó, sai e entra pelo celular, porque aí lá vai funcionar. Ô, Gilmar, você está na live aí com a gente? Ah, tá. Tá bom. Ela mandou mensagem aqui dizendo que está muito gripada, não está em condições de falar. A Gilmara foi aquele caso que eu falei para vocês, que ela pegou um caso, era um homem que tinha negócio do aborto, aí eu queria que ela colaborasse falando, mas ela está gripada e não dá para compartilhar conosco. Então é isso, pessoal. O quanto o Harmony Hub tem uma missão, empoderar o modulador. Querendo ou não querendo, essa é a missão dele, e é isso que ele vai fazer por todos que se dedicarem a utilizar ele. E, da minha parte, eu não vou parar de crescer ele nunca. Essa IA é só o começo. A gente está... Eu não queria falar, mas... A gente está gravando, aí eu falo um outro dia, quando não estiver gravando aqui, que eu tive... Ó, eu só vou dar eu tive... Para a gravação. Hã? Para de gravar. Eu estive lá na Unicamp, passei um dia inteiro com os cientistas doidos lá, mais de um. Os caras entenderam o que eu queria que eles entendessem, e vai vir novidade aí, vai vir novidade aí. Tenham paciência, porque vai ficar um negócio assim muito bacana mesmo, 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 mesmo. Eu até mandei no grupo pedir, ó, pessoal, vocês que apoiem o projeto, ore por mim, module, faça, porque esse negócio nascendo vai ser alguma coisa realmente assim extraordinário, vai ser muito, muito legal. Porque o que acontece, pessoal? Vocês que trabalham com biofeedback, o Raimundo não está aqui com a gente, ele estava, mas deve ter saído. Ele veio para cá no Carnaval de 2023 e passou a semana toda aqui comigo, com um monte de máquina, um monte de parafernália. Consegue falar, Sidney? E agora, sim, vai sair. Sim, agora sim, agora sim. Conte para nós aí que tu fritou a parente aí, por favor, porque o povo tem que saber. Então, no caso, foi minha mãe, né? Lá no começo, quando eu comecei com essas terapias, né? Eu era da Quantiônica lá. Aí minha mãe, uma depressão danada, rapaz. Aí minha prima também é da Quantiônica, né? Aí não sabia o que fazer, mas nós foi mandando uma harmonização, fomos mandando tudo que tinha que mandar. Aí mandei na Morph um monte de coisa. E essa mulher não melhorava, rapaz.
Aí nós falamos, não tá dando certo não, rapaz. E nós não esperava, né? Queria já, né? Rapaz, essa mulher dando chorar, 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 e foi soltando coisa, menino do céu. E nós mandando harmonização. Aí depois nós foi descobrir, falando, nós quase fritou a velha, coitada. Coisa demais, não sabe esperar, e ó, o que que dá? Mas e depois? E depois? O importante é o depois. Você Mas, quase rapaz, fritou, mas não fritou. E aí, qual foi o resultado? aí depois eu usei muito o Quantum Harmony Hub, né? Eu fiz todo esse tratamento, cara. Hoje, cara, mudou muito, hein? Hoje tá boa demais, cara. Até parou de tomar os remédios dela. É outra pessoa, né? Praticamente. Funciona mesmo, cara. Não tem que ver. Gratidão por compartilhar com a gente, cara. Gratidão. Como eu estava falando com vocês, essas máquinas de biofeedback, vocês que trabalham com biofeedback, eu nunca trabalhei com biofeedback. Raimundo veio para cá, trouxe um monte de equipamento e eu ficava contestando ele, porque a gente fazia um exame comigo, dava um resultado. No minuto seguinte, a gente fazia o mesmo exame e dava um outro resultado. A gente esperava 5 minutos depois, fazia o exame novamente e dava um terceiro resultado. E aí eu falava para ele, Raimundo, não me leva mal não, mas isso é golpe. Isso aqui mano, isso é conversa fiada. Como é que pode cada hora uma coisa diferente, cada hora dar um resultado diferente e tal, tudo mais. E a gente pretende, com a ajuda desse pessoal, fazer alguma coisa que não seja dessa maneira, entendeu? Se ele deu resultado, o resultado é aquele, vai valer daquele jeito, daquela maneira, daquela forma, e vai funcionar dessa forma. Se deu resultado uma vez A, vai dar um resultado A até que a gente possa mandar uma correção. Aí, se a gente mandar a correção, aí pode dar um resultado B, um C, um D, não tem problema nenhum, não. Alguma dúvida que alguém queira colocar? Alguma questão? Alguma observação? Não? Fala, Luísa. Eu juro que eu não vi nada de energético, são quase 2 da manhã aqui, mas pronto. É assim, eu quero dar o meu testemunho sobre a questão da alma gêmea, que está a ser impactante cá em Portugal e está a ser um... Acho que de repente sinto que estou a conseguir chegar às pessoas que anteriormente pareciam céticas quando eu falava em terapia quântica. Qual falar em dor, depressão, prosperidade? A malta quer é a alma gêmea. A sério. Todo mundo quer um problema, né? Em grupos de empresários em que normalmente a malta é cética e que se fala Ninguém de quer prosperidade. viver feliz e em paz, né? Todo mundo quer arrumar um problema. Francisco, eu numa reunião virei-me. Eu procuro divorciados ou divorciadas, solteiras ou solteiros, mal casados ou mal casadas. Toda a gente ficou a olhar para mim e de repente toda a gente com vontade de fazer ali o relatório. E eu assim, pronto, eu vou Traga começar. Muitos clientes. Vai ser o meu gatilho para captar a atenção dos... Porque eu estou em grupos de empreendedores e de empresários cá em Portugal, como já falamos, e de repente... E estamos a falar de grupos em que se fala de negócio, prosperidade, mas de repente, ou seja, falar em prosperidade, falar em aliviar a dor física ou emocional, nada. Ninguém quer saber disso. Não, alma gêmea. Quer saber de arrumar um problema. Bem, eu fiquei fascinada com a atenção que tive com esta questão. Ó, tá vendo aí, povo? A dica que ela tá dando, oferecer análise de alma gêmea aí, que vai ganhar dinheiro, hein? É um gatilho. Eu fiz análise de ambiente para o escritório, fui... Como é que é? Eu fiz análise de ambiente para o escritório, foi muito positivo.
pesar quando chegar na descrição do ambiente, tive que pular várias partes, pois a descrição não correspondia com o ambiente analisado. Mesmo assim, o saldo foi positivo. Ela está falando da análise de ambiente, que pergunta assim, porão, cômodo e tal, e não tem lá na empresa dela, e aí ela teve que pular essas questões e tudo mais. Mas, Luísa, continue divulgando a análise de alma gêmea. Não vou, para mim o Vire a instrumento é a Santa divulgação Casamenteira de certa. Portugal. Tem muita Eu vou- festa de casamento para você ir aí. Estou a ver que sim. Não, e depois tem a vantagem que lá tem a parte em que depois recomenda-se complementar com outros relatórios. Portanto, acabamos por deixar logo também já a porta aberta para o seguinte, o que é uma coisa muito boa. A única coisa que 2 pessoas não gostaram, mas foi aquilo que a catarse que lhes calhou, foi os pesadelos. Mas isso, obviamente, cada um tem a sua catarse, e uma das sugestões que foi dada lá no nosso grupo do Quanto Harmonia Hub é zerar a catarse se necessário. Portanto, eu vou sempre acompanhando, e se for algo exagerado, faço essa parte do zerar e pronto. Mas estou fascinada com... É que até pessoas que eu quase tinha a certeza que dificilmente aceitariam reunir comigo por várias situações do passado, de repente, quando eu perguntei se queriam fazer alma gêmea, levantaram logo a mão. Uau! E detalhe, pessoal, detalhe. Alma gêmea, que ela está falando aí, não é única e exclusivamente para relacionamento, não, tá? Eu sinto que aquilo é para lapidar-nos por dentro. Funciona para sócio, funciona para empresa. Eu tive quem já fez alma gêmea aí, levanta a mão, por favor. Se tiver com a câmera desligada, dá um joinha se fez o alma gêmea aí, só para a gente saber. Ó, Luísa fez, eu fiz. Quem mais? Só nós 2 que fizemos? Você não fez, Áurea? A Gilmara está a dizer que fez. Gilmara fez. Cristina não fez, Yolanda não fez, Valesca não fez, Sônia não fez. Malta, façam alma gêmea, que vocês vão ver o que é que precisam de lapidar, das arestas que precisam de lapidar em vocês, para poderem se permitir estar receptivos à vossa alma gêmea. E pode ser uma alma gêmea, e não quer dizer que seja alma gêmea, tal como o Francisco estava a dizer. Não tem que ser do relacionamento, pode ser uma amizade, pode ser um sócio, pode ser uma parceria, pode ser do que for. Mas é aquilo que nós temos dentro de nós que corrigir para que nos permitamos recepcionar e estarmos receptivos à nossa alma gêmea. Até podemos ser nós próprios. Eu vou falar diferente, Luísa. Eu vou falar diferente. Ele traz informação para a gente se corrigir, para a gente viver bem conosco mesmo. Exatamente. Porque a partir do momento que eu vivo bem comigo, eu vivo bem com qualquer pessoa. Eu não estou limitado ao marido e mulher ali, ao sócio, ao porteiro, ao pai, à mãe, ao irmão. Façam a análise da alma gêmea para vocês, se possível, amanhã. E fiquem chocados com o que vocês vão encontrar lá de informação. Porque não leiam a análise, não leia, não rouba no jogo. Faça a análise sem ler. Só vê lá, é ressonante, é dissonante, e põe lá a resposta. Para vocês terem ideia, quando eu vou fazer essas análises, eu tiro meu óculos, porque se eu tirar o óculos, eu sei que tem um grupo de pessoas aqui, mas eu não consigo reconhecer quem é, muito menos ler a tela mas basta só olhar para a coluna do ressonante e dissonante, já não consegue ler. Mas eu sei aonde que é o campo para entrar com a informação. Então, eu meço ressonância e coloco lá. Depois, vocês leiam o relatório. Teve gente que me procurou revoltada. Juro por Deus. Não foi uma nem 2, não. Eu tive uma cliente que aconteceu isso. Que é um absurdo, que aquilo não tem nada a ver com ela, que ela não é daquele jeito, que não sei o quê. Aí eu sou bem carioca nessa hora, tá? Sou bem carioca. Eu fico só deixando a pessoa falar, quando ela termina
com o choro dela. Eu posso te fazer uma pergunta, Cláudia? Pode, claro que pode. Quem buscou a ressonância foi você mesma? Foi. E você leu lá a análise para buscar a ressonância? Não, você fez sem ler. Então reclama com a Cláudia. Não é comigo, não. É com ela, que fez a leitura errada. Não é, a única explicação é essa. Mas eu que fiz. Falei, então, vai reclamar com quem? A informação que está ali, eu não tenho culpa. Você é que buscou ressonância. Se disse que tinha, não me leva mal não, Cláudia. Tem. Seja lá o que for que está te aborrecendo, tem. E aí ele vai fazer as correções no seu campo e você vai ter pesadelos, como a Luísa lá relatou, e tudo mais, mas ele vai corrigir. Se você vive bem consigo próprio, você vive bem com qualquer um, em qualquer lugar. Mas as pancadas que ele dá é forte, hein? Ele dá uns tapão mesmo na cara do cidadão para acordar para a vida, para tomar tendência. Ninguém reclamou contigo, Luísa, de sair alguma coisa no relatório que a pessoa diz que não tem nada a ver? Não foi do relatório, foi do sonho. Ou seja, ela do relatório, nós lemos o relatório juntas e fomos fazendo a análise e fazendo ali uma... Ou seja, abriu o campo todo durante a leitura do relatório e acabou por reviver situações de infância e da vida dela que ela não queria e que estavam guardadas em caixinhas. Portanto, aquilo abriu a caixa de Pandora. E então, o sonho dela andou por uma casa e em cada divisão, quando era para sair, tinha que se magoar, que se espancar. E ela diz que nunca teve ou seja, era um sítio que estava com uma festa, que ela nunca teve uma festa naquela casa, não se lembra de ter feito uma situação dessas em circunstância alguma, mas de alguma forma aquilo há de ter trazido qualquer coisa que estava lá guardado numa caixa dentro dela, no arquivo dela, e entretanto passou, mas ela só dizia, se é para ser assim, eu acho que já não vou fazer o próximo. E eu assim, houve uma coisa, isto é normal, é a tua catarse, tens que passar por isto, porque é isto que está-te a fazer a limpeza de tudo aquilo que tu tinhas que passar. E por acaso calhou ela ter ido à terra natal, onde esse sonho estava a acontecer logo a seguir, e diz que esteve muito bem, tranquila, serena. Pronto, agora estou à espera que ela venha de férias, porque aqui em Portugal é uma época de férias. Eu vou usar a Valesca aqui como exemplo, mas não foi ela, tá, pessoal? Não foi ela. Ela acabou de dizer que nem fez análise. Tem nada a ver com ela, não. Mas essa pessoa estava revoltada, né? A Valesca, em hipótese, estava revoltada comigo, porque ela estava divorciada. E ela falou que se ela fosse aquela pessoa que estava naquele relatório, ela estava com pena do marido dela, que ela estava odiando, porque ele se separou. Olha, veja o nível de entendimento que ela falou. Se eu sou, no caso, né? Se eu sou essa pessoa que está aqui no relatório, eu estou com pena daquele cara lá que viveu comigo 5 anos. Ao menos reconhece. Normalmente é assim, né? Quando a gente está falando com uma das partes do divórcio, sempre a outra parte que é o culpado. Claro que sim. Não interessa o sexo, né? Se vocês perguntarem para mim da mãe dos meus filhos, eu vou falar... É isto, é aquilo, é aquilo. Se perguntar para ela, se falar com ela, ela vai falar de mim. Ele... É assim. E a figura, né? Quando leu e tomou consciência de quem ela estava se achando insuportável. Por isso que ela estava revoltada, porque mexeu muito com ela o que ela fez. Mas tem uma coisa boa, o protocolo foi harmonizar e equilibrar o que precisava de ser harmonizado. Desde que a pessoa se permita... Façam que vocês vão... Depois comentem lá no grupo, eu fiz e não concordo com nada daquilo, que eu sou uma santa, eu ando lado a lado com Maria
e não é possível. Ou então vocês vão mandar lá no grupo falar assim, Francisco, me desmascarei, eu sou assim mesmo e ponto final. Fala, Tenho que Luiz. falar do outro protocolo. Qual? Eu também já percebi que o Francisco já percebeu certamente que também pouca gente fez e que há uns tempos atrás fiz para mim e foi uma abertura de campo brutal. Está na altura de fazer a segunda vez, porque deu para fazer 2 vezes para ficar completamente harmonizado e equilibrado, que é a prosperidade do terapeuta. Normalmente em Portugal, mês de agosto é o mês de férias, que quase ninguém trabalha. Eu não digo que tenha o mês de agosto totalmente cheio, mas a próxima semana está praticamente preenchida. Portanto, e esta semana tive pelo menos um atendimento diário, e a próxima semana também vai ser semelhante, e o mês de setembro também já está a ficar com algumas semanas preenchidas. Portanto, há aqui uma abertura de campo perceptível, que não estava a ter até ao mês passado, e está a ser uma viragem de chave. Portanto, recomendo vivamente que... E depois que é a comissão, Francisco? Esse é outro relatório que ninguém faz. Ninguém faz. Pronto, mas Se você olhar a quantidade de relatórios que são feitos, né, a quantidade de análises que são feitas, o da prosperidade do terapeuta, que é outro relatório, outra análise que você faz sem ler, você não lê ela, você só faz, e depois você lê o relatório. Ninguém faz. Ninguém faz eu porque as recomendo pancadas... vivamente. O que eu percebo? As pessoas querem mudança, mas elas não querem mudar. Então, se fizer, por exemplo, ela fala, né? Ela fala, eu amo dinheiro, eu amo ganhar dinheiro, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ganhar na loteria, eu quero ser rico, eu quero isso. Ela fala, mas dentro dela, ela não se acha merecedora. E quando ela faz a análise do terapeuta, prosperidade do terapeuta, mostra isso lá, que ela não se permite, que ela não aceita, que ela se sente mal, que ela se sabota. E isso incomoda a pessoa. Eu não quero me ver nesse papel. E aí o que eles fazem? Não faz análise. Porque essa análise não é para fazer para o cliente, né? Ela é para fazer para o terapeuta. A menos que seu colega seja terapeuta e você esteja fazendo para ele, né? Você entrou num grupo de WhatsApp lá com 300 pessoas, se você falar, pessoal, eu tenho um tratamento aqui só para o terapeuta da prosperidade, não é para o cliente final, é para o terapeuta. Eu vou entregar para vocês um relatório que vocês vão ficar chocados com o que tem aqui. Um bando de terapeuta vai contratar, porque a maioria, infelizmente, não faz. Está lá, mas não faz. De graça, está incluso na mensalidade, pode fazer, mas é que a pancada é tão forte que a pessoa não faz. Eu recomendo vivamente, enquanto terapeuta, eu já fiz, vou fazer o segundo e digo sinceramente, aliás, aquilo que eu sinto de todos os protocolos, e fiz também os da prosperidade, mas senti que este só um minuto, mais Luísa, campo você até sabe que pessoal. pode comparar um relatório com o outro? Você pode comparar um relatório com o outro? Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, que pouca gente usa esse recurso também. Aqui no relatório. Mas isso é porquê? Porque nós, como não usamos às vezes a mesma queixa, acaba por depois tem que ser a mesma queixa. Olha, tem que estar a mesma queixa e a mesma análise. Por exemplo, se você fez aí o terapeuta, a análise do terapeuta, e aí você vai fazer de novo. Sim. Puxa a queixa exata e coloca lá. E aí você vai vir aqui, ó, análise comparativa. É muito bom esse cara aqui. Por quê? Vai mostrar para você, Luísa, o que antes tinha que agora não tem mais. E vai mostrar para você o que surgiu de novo, que não tinha antes. Você vai fiz aqui isso na com um análise atendimento que tive comparativa. agora durante 5 semanas e foi impactante ver a evolução.
Aliás, segui essa orientação do Francisco foi com o Canto Harmonia Hub, durante 5 semanas para a mesma pessoa, e puxei sempre o mesmo atendimento, exatamente para fazer a comparação no final. E, por exemplo, tinha magia negra que estava nos 80%, baixou para 40%, mas como foi feito a pedido do pai e não pela própria pessoa, e a própria pessoa não está receptiva, então acabamos por parar com o acompanhamento. Mas muitas coisas, por exemplo, a parte do suicídio ficou zerada, a tendência, pronto. Portanto, é assim, a comparação, temos é que ter esse cuidado que o Francisco está a dizer, que é pormos o mesmo atendimento, a mesma coisa, para que nós possamos depois comparar. Você vai escolher o cliente que você quer fazer a comparação, você vai dar o nome dele lá, e você vai ter todas as queixas que tem para ele, imaginando que a queixa é a mesma na mesma análise. E aí, vou pegar essa daqui. E aí você vai clicar em gerar. Ele vai pegar uma análise... Ah, essa não tinha nada. Espera aí, vamos pegar outra aqui. Ele vai pegar uma análise, vai comparar os valores da análise A, da análise B. Ele pode comparar até 5 análises. Então, se você fez um tratamento com 5 análises, ele vai fazer a comparação das 5 análises. E aí você vai ter aqui, ó, ressonância com o cliente. Aqui estava em 100% na última análise, porque olha a data, ó, 20/7. Aqui, a anterior está com dia 25/7, 22/7, 21/7, porque ele pegou de outras análises e não a mesma. E aí você vai ver que estava 80, 60, 40 e 20. Então, você começou com aquele cliente com uma ressonância de 20%, e você, na quinta análise, já está com uma ressonância de 100%. E você, visualmente, você vai ver, ó, isso aqui tudo está vazio. Então, vamos imaginar que as análises estivessem certinhas, não tinha nada. Esse aqui não tinha nada nas anteriores, apareceu na última. E assim você consegue ver o que estava de informação que sumiu, que apareceu, e você pode imprimir ele para entregar para o teu cliente, para mostrar para ele uma comparação e tudo mais. Ele vai poder acompanhar e comparar as informações. Mas é importante, a queixa tem que ser a mesma, não pode mudar a vírgula, e a análise tem que ser a mesma também, que aí ele faz um encontro, ele consegue achar, casa as duas e faz a análise comparativa. Aqui está Holoshape, quanto Harmony Hub, tem outra, tudo com a mesma queixa, aí ele não consegue, porque aí não dá para comparar laranja com banana, né? Não dá. Então, é isso. Se ninguém tem mais nada para falar, eu agradeço aí a presença de todos, peço perdão algumas brincadeiras que possam ter sido inconveniente, né? E agradeço mais uma vez a vocês. Nos grupos de usuários que vocês estejam participando, falem do Quantum Harmony Hub, porque quando a gente não faz o bem, a gente está fazendo mal. Isso é muito claro, está registrado em todos os livros sagrados aí. Então, se a gente não divulga, a gente não está ajudando o outro modulador a conhecer a ferramenta e poder produzir o mesmo resultado que a gente está produzindo, entregar a mesma qualidade que a gente está entregando. E essas IAs aí, eu acho que vai revolucionar demais o nível do atendimento terapêutico que a gente está oferecendo para os nossos clientes. Gratidão a todos. Boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau.